Olá! Hoje nossa conversa é com John Rodgerson, presidente da Azul, uma das maiores empresas aéreas no Brasil. Show Business está começando agora, direto dos estúdios da Band, aqui em São Paulo. Há uma década no Brasil, esse americano já enfrentou diversas turbulências, passou pela alta do dólar e do petróleo e, mesmo assim, fez a terceira maior companhia aérea do país. Vamos conversar agora com o presidente da Azul, John Rodgerson. Boa noite, John. Boa noite, um prazer estar aqui com você. Obrigada. Eu sei que esse pessoal aí que opera aéreas trabalha mais ou menos 23 horas por dia, né? É isso mesmo, E os aviões estão sempre no ar, né? Sempre está no ar, sempre está no ar. John, o Brasil passa por um momento de transformação no seu mercado interno, né? Sim. A Avianca está indo embora, né, vamos dizer assim, e a competição está ficando um pouco menor. Como é que você vê esse quadro? Eu acho que a situação da Avianca é triste, né? Tem mais de 5.000 pessoas que trabalham naquela empresa, infelizmente. Parece como eles vão para a falência agora e eles vão sofrer, né? Um país que precisa de emprego, tem pessoas bem qualificadas que estão perdendo o emprego por causa disso. E quem mais perde nisso é o consumidor, né? Então, de que maneira? De que maneira que você pensa o que a Avianca estava fazendo, né? Eles tiveram um bom produto, muito bons funcionários naquela empresa, eles estavam na ponte aérea concorrendo com Golitan, e agora, infelizmente, com a quebra da Avianca, só tem 2 jogadores na ponte aérea, que para nós não achamos isso é justo. Então, quem vai pagar esta conta são o consumidor. Então, isso não é bom para o Brasil. Mas por que só tem 2 concorrentes na ponte aérea? Eu acho que isso... Por que a Azul não está na ponte aérea? Primeiro, nós estamos em 106 cidades no país. Nós vamos terminar o ano com 110 cidades no país. Nós vamos continuar abrindo cidades. Nós compramos a aeronave local do Embraer. Então, nós temos muito orgulho do que nós construímos dentro do Brasil. Mas a ponte aérea é o 4º maior mercado do mundo. E número 1 das Américas. Quarto? Quais são os outros 3? Estão na Ásia. Todos estão na Ásia. Nem Nova York? Nem Nova York, Boston, nem Londres? Não. Paris, nada? Não. Então, a ponte aérea? A ponte aérea é. E se olhar os outros 10, né, no top 10 do mundo, nenhuma tem 4 jogadores, né? O menor tem 4 e a ponte aérea do Brasil teve 3, está indo para 2. Então, por isso, a gente acha que só é justo. Nós tentamos comprar a Avianca, queríamos investir naquela empresa, queríamos resgatar aquela empresa para ter finalmente uma empresa aérea brasileira voando o aeronave local, o Embraer voando a ponte aérea como nosso serviço. Isso que é uma coisa que a Azul tem. A Azul era eleito. E por que vocês não conseguiram? Nós não conseguimos porque tem muita gente jogando contra, principalmente nossos concorrentes. Nossos concorrentes queriam barrar a gente de entrar na ponte aérea. Então, quando olhamos a Avianca, naquela época, nós fizemos uma proposta para comprar a Avianca. E estávamos indo bem até Golitan entrar no jogo e dizer, não, nós queremos também. Mas eles não olharem a Avianca, eles olharem o que a Azul queria da Avianca, que foi um pedaço. Eles falaram, vamos dividir isso em 7. E eu sou empresário de linha aérea há muito tempo. Você não divide uma empresa aérea em 7. Como que você vai dividir as aeronaves, o call center, o centro de engenharia? Então, mas tudo foi isso para empurrar com barriga para que a Azul não podia pegar a ponte aérea. Porque a ponte aérea é importante, porque você tem que ter voo às 7, às 8, às 9. Então, agora, a Azul tem 13 slots em Congonhas. Tem 3? 13. Tá. 13? 13. Avianca, 21. Golitan, 135 cada um. Então, se juntar a Azul mais a Avianca, íamos ficar bem humildes. Ainda pequenos. Mas o que Golitan não queriam, eles não queriam que nós pegássemos aqueles slots nobres. Então, eles queriam que nós tivéssemos um voo às 7 e outro às 11 horas da manhã. Então, você sabe que empresários que voam naquela rota todo dia não ia dar certo, né? Então, por isso, infelizmente, não vai para frente agora, mas eu tenho confiança no Brasil, acredito no novo Brasil. Eu acredito que o governo vai fazer algo para ajudar a gente a entrar no ponte aérea finalmente. Agora, não existe como vocês fazerem esse pleito para o governo? Quem dá essas concessões?
Nós estamos falando com a ANAC, estamos falando com o CAD, estamos falando com muita gente, né? Só para mostrar por que é importante ter mais concorrência naquela rota. Muita gente sabe que a Azul está sozinho em muitas rotas do Brasil, é fato, mas nenhum mercado onde a Azul está, o outro não pode entrar. Né? Nós citamos muito Viracopos, né? Nós temos 98% do mercado do Viracopos, mas Viracopos foi um deserto que ninguém queria até a Azul entrou. E agora pode entrar, né? A Latam pode entrar em Viracopos, pode entrar em todas essas cidades, né? Tem que investir, tem que comprar um outro tipo de aeronave. Então, a Azul é a única que opera frotas diferentes, porque o Brasil é grande. Então, agora, Viracopos, para a pessoa que mora em São Paulo, é longe, né? É um pouco longe, mas nosso serviço é top. Então, vocês mandam de helicóptero? Nós temos este serviço também, mas tem muitas pessoas que moram perto de Campinas, naquela região, e perto de Barueri, onde nosso escritório está. Então, muitas pessoas estão indo lá. Por quê? Porque nós temos mais destinos servidos daquele aeroporto do que qualquer outro aeroporto do Brasil. Sabia que Campinas é mais conectado do que Guarulhos? Mais conectado do que Congonhas? Para o exterior também? Não para o exterior, mas para o Brasil. Mas nós temos voos para o exterior. Nós temos voos para Buenos Aires, para o Porto agora, para Lisboa, para Fort Lauderdale, para Orlando. Então, a Azul cresceu aquela região. Então, eu estou falando isso porque qualquer pessoa pode entrar em qualquer aeroporto aqui em Brasil, menos a ponte aérea. Então, o que a gente quer, abre aquele espaço, dá mais opções, porque todo mundo vai ser melhor se a Azul está na ponte aérea, porque a qualidade vai aumentar, o preço vai baixar, é bom para todo mundo. Competição, né? Claro. Por que as pessoas gostam tanto, são fascinadas pelo setor e querem... O sonho de cada empresário que você conversa é ter uma companhia aérea. Eu acho... tem aquela dica, se você quer ser milionário, você começa como bilionário e depois começa uma linha aérea, né? Então, mas eu acho que todo mundo adora viajar, adora olhar para os céus, né? Pensa no que nós podemos fazer. Agora... É o sonho de voar? É sonho de voar, mas é sonho para conectar. E o que nós fazemos? Nós voamos para 106 cidades dentro do Brasil. E uma coisa que eu estou aqui há 10 anos e eu conheço muito mais do Brasil do que a maioria. Né? Tem muitas pessoas que estão assistindo o seu show hoje que conhecem Miami, conhecem Paris, mas nunca foram para Foz do Iguaçu. Isso é uma vergonha. Então, eu acho que nós temos que promover muito mais aviação. É um setor difícil porque são os custos altos, né? Então, tem muito fora do nosso controle. 60% dos nossos custos são dolarizados, né? E combustível aumenta. Então, o combustível, pelo que eu sei, você me corrige de novo, é o único país que taxa combustível no mundo. Isso. Então, e por isso, o combustível aqui no Brasil é mais ou menos 40% mais alto do que em outros países do mundo. Então, isso, a gente sofre um pouco por causa disso. Mas a oportunidade aqui em Brasil é muito grande, né? O brasileiro viaja menos do que chileno, menos do que colombiano, menos do que mexicano e muito menos do que europeu ou dos Estados Unidos. Então, e por que você acha que acontece isso? Porque os custos eram altos e o país não foi conectado. Eu acho que nossos concorrentes sempre olhou o Brasil como aqueles óculos da Faria Lima, pensando que Brasil é 3 cidades, Rio, São Paulo e Brasília, e esquece o tamanho do país, e esquece tudo que o Brasil tem para oferecer. Pensa em Sinop, Sorriso, Rondonópolis, todos esses lugares que são distantes, mas isso é onde o Brasil está crescendo. Pensa no Nordeste do país, nós temos um grande hub agora em Recife. Recife é mais conectado do que a história do Brasil. No passado, se você estava em Recife e queria ir para Natal, você teve que descer para São Paulo para voltar. Agora você pode fazer o que quiser de Recife, qualquer destino. Antes do Azul chegar no Brasil, com fins para Porto Alegre, não foi voo direto. Como que você pode, num país deste tamanho, ter a terceira e quarta maior cidade do país não conectado? Pessoas viajam menos por causa disso. Então, o que nós temos que fazer como setor é atacar os custos, para baixar as tarifas, para ajudar mais pessoas a viajarem. Eu acredito que tem muito mais possibilidade para crescer aqui no Brasil. Então, por isso, eu estou muito otimista. Se pensar na última década, a década foi difícil para o Brasil, todo mundo sabe, mas a aviação dobrou. Né? E graças à Azul entrando nesses mercados. Eu acredito que vai dobrar mais uma vez na próxima década. John, agora, mesmo assim, a atividade é uma atividade muito sensível e qualquer coisa
vocês acabam sendo muito deficitários. Isso aqui não é um problema só do Brasil. Nos Estados Unidos existe o tal do Chapter 11, que atende somente as empresas aéreas em situação difícil. Eles têm um capítulo na legislação para atender as aéreas em situação difícil. O Brasil tem algum tipo de sistema parecido com esse? O Brasil reconhece que a atividade de aviação é uma atividade difícil, ela é necessária e precisa um foco especial em cima dela? Eu acho que precisa um foco especial. Acho que tem um processo aqui no Brasil que é recuperação judicial, mas muitas poucas empresas saírem de recuperação judicial. Então, olha o que aconteceu com a Avianca. Eles entraram em recuperação judicial, mas parece como eles não vão sair. Então, isso quer dizer que alguma coisa está errada com o sistema, que tem que ser corrigido. Porque a aviação... A Varig foi a primeira empresa brasileira a entrar em recuperação judicial. Não aconteceu, quebrou. Então, eu acho que mudança sempre é bom. E olhar o que os outros países estão fazendo ajuda. Se olhar o que uma empresa aérea faz para gerar empregos, né? Quando a gente vai, eu estava falando com o governador agora, antes de entrar nesta entrevista, do Paraná, pedindo mais voos. Ele quer mais voos no estado dele, porque ele sabe que a riqueza que isso traz. Quando nós conectamos uma nova cidade, os taxistas ganham mais dinheiro, os hoteleiros, os restaurantes, pessoas fazem mais negócios, e isso ajuda. Então, eu acho que nós podemos fazer muito mais para promover a aviação dentro do país. E tem que acontecer. Tem muitos aeroportos que precisam de investimento, que precisam... O sudeste do país fecha muitos aeroportos desnecessários. Você não fecha aeroporto nos Estados Unidos por causa de nevoeira, né? Então, mas fecha o sudeste do país. Nós mudamos toda a nossa malha aérea por causa do inverno aqui no Brasil. Que é névoa, né? Mas com pouco dinheiro, você pode resolver todo esse problema e ter voos mais regulares em toda essa cidade. Seria um equipamento interno para você... ajudar, porque os aeronaves quase... Um investimento do governo, então, do governo, E eles estão olhando isso, né? Para ter os aeronaves pousarem com mais segurança ainda do que temos hoje. Te interromper um pouquinho, só para o nosso intervalo. Sim. Gente, no próximo bloco, continuamos com a conversa com John Rodgerson. Show Business volta já. Estamos de volta com a entrevista com John Rodgerson, presidente da Azul. John, os céus hoje no Brasil, em termos de regulação, de funcionamento do sistema, estão azuis para as empresas aéreas? Pode ser melhor, né? Eu acho que nós sempre podemos provocar o governo para fazer ainda mais para o setor, né? Por exemplo, nós abrimos capital estrangeiro agora para o Brasil, mas eu estava lutando há 10 anos para entrar em Buenos Aires. Então, os céus na Argentina são fechados, mas os céus aqui em Brasil estão fechados. Então, nós temos que lutar para isso, para ajudar o setor. Também nós temos que trabalhar muito mais em infraestrutura e pessoas querem que as tarifas baixem. Eu também. Então, nós queremos fazer coisas para melhorar os custos aqui. Eu vou dar um exemplo. Santos Dumont fecha muito, mas a responsabilidade da linha aérea, né, para cobrar todos os custos quando fecha Santos Dumont. Então, o que acontece é que as pessoas que estão voando num dia céu azul estão pagando pelas pessoas que estão voando quando tem chuva, porque está embutido no preço. Então, o que é o melhor? Vamos investir no aeroporto, né? Infraestrutura, sistemas, tecnologia. Isso que é necessário para continuar investindo na infraestrutura deste país, para que possamos continuar crescendo. Então, isso aqui vai trazer mais pessoas viajando, vai baixar as tarifas e todo mundo vai ficar mais feliz, porque gera tantos empregos na economia, esta indústria. Agora, é o seguinte, esses investimentos estão planejados já há algum tempo, né? Acho que São Paulo fez os leilões de alguns aeroportos aqui menores, o governo deveria já ter feito outros leilões. A Azul se interessa em entrar como parceira em algum aeroporto? Não.
Eu adoraria comprar Congonhas para ter Azul entrar na ponte aérea. Então, isso seria meu sonho. Esse seria meu sonho. Mas a lei não permite. A lei não permite e eu entendo a lei nisso. Então, uma empresa aérea só pode ter 1% da participação do aeroporto. Porque só 1%. Só 1%. Mas de qualquer um aeroporto? De qualquer um aeroporto, né? Porque o problema é que se eu controlar um aeroporto, eu não vou deixar os outros caras entrar no Fingers e coisas assim, vai cobrar taxas muito altas para meus concorrentes. Então, eu entendo isso. Mas eu acho que essa nova rodada da privatização tem sido muito boa. Está na mão certa, tiver que pagar à vista, trazer dinheiro para o governo, para que o governo pode investir isso na melhoria da infraestrutura nos aeroportos. Eu acho que agora o que o Brasil precisa é dinheiro. Então, eu acho que o modelo para privatizar... Eu acho que o Paulo Guedes deve concordar com você. Um pouco. Um pouco. E a melhor maneira para fazer isso, né? Azul, este ano, nós vamos contratar 1.500 pessoas. Então, estamos crescendo muito. Nós vamos receber mais de 20 aeronaves. E cada aeronave custa $50 milhões, né? Então, nós estamos investindo muito no país, porque nós acreditamos no futuro. E eu acho que, se olhar a última década da Azul, eu acho que nenhuma outra empresa fez mais para o Brasil do que a Azul fez. Se pensar nos... Empresa aérea, né? Empresa. Então explica. Eu vou explicar. Nós contratamos 12 mil pessoas, nós compramos o aeronave local que foi fabricado em Embraer, então tantos mil empregos foram gerados em São José dos Campos por causa do que a Azul fez. Nós abrimos serviço aéreo em 50 cidades que nunca tiveram serviço aéreo antes. Então, nós estamos trazendo muitas pessoas se conectando e estamos fazendo bem. Então, e nós éramos eleitos o ano passado, top 10 do mundo para uma empresa aérea, de qualidade. Nós éramos eleitos o melhor do Brasil, nós éramos eleitos o melhor da América Latina. Então, nós estamos fazendo muita coisa para desenvolver o Brasil. E vocês, nessas muitas coisas que vocês estão fazendo, vocês pretendem ter participação maior de capital estrangeiro? Não, já que a lei foi nós já estamos listados na Bolsa, então a maior parte dos nossos investidores são gringos, né, que compram nosso papel hoje. Então, eu acho que a lei não muda muita coisa para nós. Nós já éramos listados, nós já levantamos o capital necessário para o nosso crescimento pelos próximos anos. Então, acho que estamos... John, então, eu vou fazer outra provocação. A TAM diz que não faz diferença para ela também ter ou não essa entrada de capital estrangeiro maior. A Gol, idem. Né? Azul, idem. O que essa lei, qual o benefício dessa lei? Eu acho que esta lei ajuda pessoas que querem começar uma linha aérea. Então, nós éramos... Nova. Então, nós éramos fundados por causa do David Neeleman, nasceu aqui. Então, tem um grande empresário desse setor que, pela causa, nasceu aqui em Brasil. Então, ele é brasileiro. Então, naquela época... Ele podia, né, por causa disso. Então, eu acho que esta nova lei permite que outras pessoas podem fazer isso que não são brasileiros. Então, mas para as que estão instaladas aqui não faz diferença? Eu acho que não muda muita coisa, não. Porque todas as empresas aéreas já estão listadas e já têm capitalização das empresas, então não vai mudar muito para as empresas atuais, não. Se você fosse olhar para o mercado daqui a 10 anos, vai um pouquinho menos tempo, porque está tão difícil, né? 5. Como é que você vê esse mercado da aviação? Eu acho que vai crescer muito. Eu acredito muito que tem muito para fazer. O governador Dória, este mês, baixou a ICMS da querosene, da aviação, 25 para 12. Então, e com isso, está ajudando a gente a crescer muito mais em São Paulo, por exemplo. Então, você já tem um estado que todo mundo acha que, puxa, já está bem desenvolvido, mas quando você baixa os custos, você pode botar mais voos. Então, o estado de São Paulo vai ser o estado onde a gente mais cresce este ano. E anos anteriores, nós crescemos em Minas, nós crescemos no Nordeste, nós crescemos em Cuiabá, nessas outras localidades. Então, quando você baixa os custos, e uma nova coisa que está acontecendo aqui em Brasil, para todo o setor, todo mundo está pegando aeronave nova, né? Estamos super animados para ser o primeiro operador da Embraer E2, 195, que nós vamos pegar na fábrica de São José em agosto. Vocês devem ir lá conosco para acompanhar esta entrada da aeronave, que queima menos combustível e é muito mais eficiente. Isso que nós precisamos. Os empresas nos Estados Unidos, eles têm todas as aeronaves velhos
E aqui no Brasil nós temos aeronaves novas. Por quê? Porque o custo aqui é alto. Então nós temos que ter uma nova tecnologia mais eficiente para ajudar. Então, e essa novela da mala? Ela deve ser cobrada, não deve ser cobrada, deve ser embutida no preço? Eu acho que devemos liberalizar isso para cada pessoa decidir. Né? Cada empresa decidir. Cada empresa decidir e tudo. Vou dar alguns exemplos. Nós temos mais ou menos 40% dos nossos passageiros fazem bate e volta durante o dia. 40%? Eles vão lá fazer um negócio e depois sem voltem. Mala. Sem mala. Então, eles estão viajando sem mala. Então, se você fala que eles têm que pagar mala, então eles vão pagar por algo que eles não estão utilizando. Então, tem muitas pessoas que falam, não, mas vocês falaram que ia baixar o preço. Se você olhar nosso site agora, tem bagagem, sem bagagem. Você escolhe, e é a diferença de preço. O que aconteceu é que o Brasil mudou nos últimos 2 anos. Né? O real, quando isso foi decidido, foi 3. E chegou a ser 4,10 2 semanas atrás. E quando você tem 60% dos seus custos dolarizados, claro que as tarifas tiveram que subir por causa disso. E também demanda voltou. Né? Os brasileiros estão viajando mais. Então, se olhar onde as tarifas no mundo estão mais baixas, estão onde você tem habilidade para comprar para bagagem. E o Brasil foi um dos últimos países para liberar isso, e depois o Congresso mudou isso um pouco. Mas, de novo, é uma coisa que eu acredito que dando ao cliente opções é bom. Por isso eu quero que a Azul entre na ponte aérea, porque nós temos um serviço super top, onde a gente tem televisão ao vivo, nós temos snacks à vontade, nós éramos eleito um dos melhores do mundo. Dá opção para o cliente. Então, quando o cliente tem opção, o consumidor ganha. E sabe o que acontece quando isso acontece? É que todo mundo tem que melhorar seu produto. Quando você tem habilidade para escolher, se vamos olhar o telecom, né? Você tem várias opções, eles têm que melhorar, senão você vai trocar. Você vai trocar a opção. Funcionou super bem. Então, quando você tem opções, você troca. Agora, no caso das aéreas, e é o caso também dos bancos brasileiros, os bancos estrangeiros, eles entram aqui com uma opção de falar assim, vamos cobrar juros menores. Eu estou aqui cobrindo a economia há 25 anos, isso nunca aconteceu. As empresas de low cost aéreas, elas começam cobrando um preço menor, e, com o tempo, esse preço se iguala a das outras que não são low cost. Né? Por que acontece isso? Sônia, quando nós viemos para o Brasil, em 2008, eu sou um dos fundadores da empresa, o real foi 1,58. E se você falou para mim naquela época que ia até 4, eu ia dizer com certeza que nós íamos quebrar. Né? Quando você pensa que 60% dos seus custos são dolarizados, 1,58, quando nós entramos com 250 milhões de dólares dentro do Brasil, foi 1,58. Mês passado foi 4,10. A instabilidade econômica do país gera esse tipo de coisa? Então, como que eu posso ter a mesma tarifa a 1,58 que eu tenho agora com 4? Não dá. Então, não é que as empresas aéreas gostam de cobrar muito, muito caro. É que é uma necessidade. Se Brasil... Né? A falta do Brasil não é concorrência, porque se for assim, a Avianca não ia ter quebrado. Né? Então, o problema do Brasil hoje é custos altos. Então, isso tem que ser atacado. Você não pode pagar mais por combustível aqui dentro do país quando você está tirando combustível do chão. Né? Não pode ter tantos impostos acima desse setor que outros países não têm. Então, eu acho que é mais importante atacar os custos e ter estabilidade do dólar, que vai ajudar com que... Teria que ter uma espécie de isonomia de competição com as pessoas lá fora. Talvez uma tabela, sei lá. Mas aí subsídio, também não funciona. Nossos parceiros, que é United Airlines, eles estão no nosso conselho. 5% dos seus passageiros passam por Brasil, mas 85% de todos os processos jurídicos estão nesses 5% dos passageiros. Então, isso tem que mudar, né? Porque quem paga esta conta então, são todos os outros passageiros. Então, nós temos que ver como nós podemos ajudar com isso. Então, eu acredito que vai ter novas empresas entrar. Eu acho que vai ser bom, mas eles não vão ter sucesso se não atacarmos os custos. O custo é a coisa principal. Então, e com isso, com o tempo, por isso, nós estamos investindo $1 bilhão só este ano em novas aeronaves. Por quê? Porque queimam menos combustível, porque tem um custo por assento menor. Então, eu acho que as pessoas têm que ver que esta indústria, principalmente a Azul, estamos investindo muito
muito. E para comprar uma aeronave por 50 milhões de dólares, vai ter retorno aqui em 10 anos. Então, a gente acredita muito no que nós estamos fazendo, porque